Falar hoje de estratégia de automação de testes. E é um tema que eu gosto muito, né? Inclusive tá rondando esse tema aí por onde eu vou. Inclusive a gente na empresa no qual eu trabalho, a gente falou muito sobre isso nos últimos tempos. Teve um bootcamp aí, tá tendo, na verdade. E tá tendo bem legal, super proveitoso. E antes de falar de automação, puta, no hands-on, né, que a galera adora, né, ó, tela preta ali, codar, puta, quero fazer meu primeiro teste, ou não quero, né, tenho medo, enfim. É importante saber foi o que o Zé falou aí, o Pessoni falou, né, que a gente tem um objetivo. Então, primeiro, deixa rapidamente me apresentar, para quem não me conhece, sou o Fábio Araújo, gerente de qualidade de software na Via, professor de engenharia de qualidade na EBAC, tenho mais de 20 anos na área de TI, aí você entrega um pouquinho a idade aí, participei daquela transição lá do bug do milênio, e 13 anos só na área de qualidade, tá? Sempre aí gosto muito da cultura ágil, DevOps, hoje DevSecOps, né? E tem uma coisa que eu gosto muito também, né? Busco evoluir meus conhecimentos, quando eu falo de conhecimento não é só técnico, né? Tudo que permeia o nosso soft também, né? Para que eu possa evoluir pessoas ao meu redor, né? Afinal, um homem melhor faz um meio melhor. Aqui minha rede social, podem me adicionar. E vamos lá. Vou fazer aqui o alinhamento das expectativas. Eu quero contar uma historinha muito breve e não tem nada a ver com a área de teste. Para quem não sabe, eu gosto muito de música, eu gosto muito dessa parte da, como é que fala ali, do backstage, né, da produção, de mixar a música. E tem um programinha que eu gosto desde antes de virar Audition, né? Mas hoje é o Adobe Audition. E eu gosto de fazer as músicas ali, mixagem, enfim, seja o que for. E certa vez, já faz um tempinho isso, né? Que foi um aprendizado que eu tive. Certa vez, um amigo meu, ele falou, olha, Fábio, eu quero aprender o Audition. Você me ensina? Eu falei, nossa, com o maior prazer, né? E aí, ele veio na minha casa, e a gente passou uma tarde inteira, assim, eu ensinando para ele como é que funcionava o Audition, como é que é, fazer as coisas funcionar, pegar as músicas, editar, mixar, enfim, todo o overview do Audition, né? A gente passou um bom tempo juntos naquela tarde. E no final, aconteceu uma coisa muito interessante no final daquela tarde. Ele aprendeu sobre a ferramenta e tal, mas no final ele me fez uma pergunta. Fábio, muito legal a ferramenta. Mas e aí, como é que eu faço uma música? Aquilo me pegou de surpresa. E eu falei, puxa vida, eu antes de te ensinar a ferramenta, eu precisava saber qual que era o seu objetivo em aprender a ferramenta. Ele saiu sabendo tudo da ferramenta, mas ele não saiu sabendo fazer uma música, né? Então, com isso, o que eu quero dizer agora, trazendo para o nosso mundo real, né? O mundo real, o mundo de testes, na verdade. Aprender uma ferramenta não é aprender automação de testes, tá? Então, se você aprende a ferramenta, você sabe como é que instala, monta ambiente, sabe como é que as coisas interagem, sabe fazer tudo na ferramenta. Mas se você não sabe o que fazer com a ferramenta, não adianta. O que falta aí? Falta um objetivo, né? Por que você vai automatizar os testes? Porque o chefe mandou, porque é, tendência não é mais, né? Agora é, como é que fala? É uma realidade, é uma necessidade, na verdade. Ou porque o mercado está pedindo, né? Se eu não tiver isso. Então, esse não é o objetivo, tá? Essa é só, eu diria que é só uma motivação para que você aprenda. Mas o objetivo, ele vai além disso, tá? E eu vou compartilhar aqui algumas experiências minhas em relação a isso. Bom, antes de a gente começar de fato ali falar das minhas experiências em relação a isso, vou falar aqui do planejamento, né? O que é um planejamento? Planejamento, vamos pegar aqui como é que fala?
significa a palavra, né? Planejamento significa o ato ou efeito de criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo, né? Até a questão ali de grifar o objetivo. E o planejamento de teste é a atividade para estabelecer esse objetivo de teste, tá? E aí, fazendo aí um paralelo também com os jogos, né? Jogos de tabuleiro, eu gosto muito de xadrez, mas pode pegar qualquer jogo, pode ser um jogo de futebol, por exemplo, né? No jogo de xadrez, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é mexer as peças, né? Aprende a mexer as peças. Entender como é que o peão anda, se ele anda para frente, come nas diagonais, né? O bispo anda em X e o cavalo em L, né? Enfim, entender como mexe as peças é você trazer para o contexto do seu plano todo aquela trazer todo o contexto da sua empresa, né? Qual ambiente que eu tenho, qual o tamanho do time, então aqui vão vir várias coisas, né? Qual que é a metodologia, eu vou me basear em risco, estratégia da empresa, eu estou alinhado aos meus testes com a estratégia da empresa é muito importante, ou melhor, alinhar o meu desenvolvimento do produto com a estratégia da empresa super importante, até porque até coloquei grande aqui, né? Criticidade, objetivo de negócio, tudo isso aqui, todas essas palavras aqui que eu estou colocando, e podem ter muitas outras coisas, é como se fosse a pecinha, aprender a mexer as peças. Pô, mas é muita coisa, né? Mas é isso mesmo, eu preciso entender tudo isso, trazer aqui para o papel e começar a montar um plano, né? E aí eu chamo esse plano aqui é o plano para atingir o objetivo. Então, vou fazer automação de teste, por exemplo, né? O foco aqui é automação de teste, mas pode destrinchar isso para outras tarefas suas, tá? Então, vou fazer automação de teste porque, sei lá, meu chefe mandou e eu preciso fazer. Tudo bem, né? Pode ser um motivador, tá? Mas não é o objetivo. E aqui uma forma de que eu gosto de fazer o planejamento de teste é usar o mind map, né? Acho que alguém falou aí durante o dia sobre o mind map. Aqui eu trouxe só um exemplo, tá aqui nesse link aqui, eu vou compartilhar com vocês. Mas, por exemplo, eu pego uma história, pode ser aqui é o mind map para ficar fácil, mas pode ser no papel, tá, gente? Não se preocupem aqui se não tem nem a ferramenta, não tem um conto, enfim. Não importa. Então vamos lá. Vamos pegar aqui uma tela de cadastro, uma história bem tranquila, né? Todo mundo sabe o que é uma tela de cadastro. Falar, pô, beleza, o que eu vou fazer aqui de teste nessa tela? Acho que eu vou fazer o teste mobile, né? Nos aplicativos, né? Vou fazer os testes funcionais, vou fazer automação, e a web, eu vou pegar ali a acessibilidade, vou fazer automação de teste na web também, fazer um teste de regressão visual, e aí você vai montando o seu plano de teste, né? A API, né? Testes funcionais, e aí eu posso até já definir as ferramentas. Apesar disso daqui estar na esquerda, o que vem antes é isso daqui, né? Primeiro, você define o que você vai fazer, depois as ferramentas, ela é um meio para você atingir o seu objetivo, tá? Quero fazer automação de teste. Beleza, vamos pensar aqui. Qual ferramenta? Vamos Cypress, por exemplo, tá? Sem apego, tá, gente? Com ferramentas agora. Teste de performance. Aqui na empresa já uso o JMeter, então vamos usar o JMeter. E por aí vai, tá? Então, aqui é um planejamento bem básico. E tem algumas ferramentas aqui que eu quero compartilhar com vocês depois, né? FreeMind, XMind, MindMaster, Miro, ou uma ferramenta ótima, assim, que é o papel e caneta. Eu até joguei um monte de papel aqui, mas eu rabisco o dia inteiro, assim, a minha mão não para, tá? Então, o tempo todo eu tô anotando, tô ligando uma coisa com a outra, independente de... e depois aqui, essa coisa bonitinha, né? Até ficou mais bonitinha aqui para apresentação. Isso daqui você pode, inclusive, compartilhar o seu plano com o time. Tira um print, coloca lá na história, né? Ou coloca
num repositório onde o time todo vê. Isso é bacana também, porque isso traz também a importância que você faz com o seu trabalho, né? Show! Uma outra coisa aqui que eu quero falar, que é da POC, né? Como o pessoal chama mais de POC, eu chamo POC também, que é a prova de conceito, né? O que é a prova de conceito? Qual que é o objetivo dela, né? Avaliar as ferramentas de mercado. Então, agora sim, eu vou focar aqui um pouquinho nas ferramentas de automação, por exemplo, né? Então, vou pegar ali um framework, o Cypress, Selenium, Robot, enfim, vou pegar essas ferramentas de mercado, inserir dentro do contexto da sua empresa, né? Importantíssimo isso, tá? Não venha com esse papo assim de pesquisar qual ferramenta é melhor. Você vai ver cada coisa e você vai dar com cara no muro, tá? O que é mais importante aqui? O contexto da sua empresa. Aprender sobre a ferramenta, isso não tem para onde fugir, né? Afinal, você está fazendo uma prova de conceito. E essa prova de conceito, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço do seu sistema, um pedaço ali do produto que você já trabalha, um pequeno pedaço, e vai automatizar, né? E aí você já vai ter algumas dificuldades, né? Por exemplo, algumas dificuldades que já acontece bastante quando a gente faz prova de conceito, uma dificuldade de baixar dependências externas, né? NPM, Maven, enfim, essas coisas por vezes atrapalha muito, porque barra na segurança, você tem que falar com o time de segurança, olha, só estou baixando aqui uma biblioteca, uma biblioteca já homologada, aí você tem que convencer o time de segurança, enfim, tem vários precalços aí no meio do caminho. E algumas dicas aí, né? Não ter paixão por ferramentas, linguagem de programação nesse processo, tá? Puxa, adoro Selenium, adoro Robot. Isso daí, para quem está trabalhando ali no time de automação, engenharia e tal, não pode ter paixão por ferramenta. Ou seguir cegamente conselhos de quem não trabalha com você, né? De quem não está dentro do contexto ali da sua empresa. Fala, não, cara, vai lá, usa o Selenium com, sei lá, Capybara, né? Que eu gosto muito, inclusive. E a pessoa não sabe nem, mas quais tecnologias você usa aí, né? Como é que é o seu back-end, como é que é o seu front-end, o seu objetivo é testar mobile também, né? Ou só responsivo, né? E tudo isso, você tem app nativo, é preciso entender tudo isso e jogar dentro ali do seu bolo, né? E POC não é demo, né? Então, isso não sei se eu já ouvi muita gente aí fazendo POC, testei aqui 2 frameworks acessando o Google e fazendo uma pesquisa no Google. Não faz sentido nenhum. Google é o Google, a sua empresa, o seu produto é seu produto. E aqui eu trouxe um exemplo de avaliação, tá? Vocês podem montar aí. Então, por exemplo, né? Pegar aqui um framework, eu não vou falar nome de framework, tá? Até para não enviesar. Vai pegar aqui um framework A, um B, um C, framework N, quanto vocês quiserem aí. Comecem minimamente com 2, né? E aí vocês vão falar, esse framework aqui, quais camadas que testa, né? Unity API, esse daqui testa UI, esse daqui, além de Unity API, testa componentes, UI. E aí você vai fazendo essa avaliação, né? E você pode jogando peso para essas avaliações aqui. Plataforma suportada. Olha uma coisa super importante, trazendo para o contexto da empresa. Na minha empresa a gente só faz aqui sistemas, por exemplo, para Linux. Juntei uma palavra com outra aí. Windows, né? Ou Windows e Linux. Para macOS é bem pouco, tem menos de 1% dos clientes acessam o macOS. Olha, eu já tô me direcionando aí com dados, por exemplo, né? Trazer ali dados ali, por exemplo, do Google Analytics, por exemplo, para ajudar a escolher o framework. Navegadores também, né? Você pode fazer ali uma pesquisa ali do Google Analytics e ver ali onde seus clientes mais acessam. De repente, o Safari ali,
é pouco usado, menos de 2%, aí o seu foco é mais no Chrome, ou não. A gente tem muito responsivo aqui, muita gente tem iPhone, que usa Safari. Então, tudo isso é importante vocês colocarem na avaliação, né? A linguagem de programação, eu costumo aproximar muito a linguagem de programação do desenvolvimento, né? Trazer ali da stack de desenvolvimento. Por vezes ali dá certo, por vezes não tem como fugir, né? Preço, né? Se é free, se é pago, tem que ver se a empresa está disposta a bancar, né? Uma ferramenta. Curva de aprendizado e etc, etc, etc. É só um exemplo aqui para ajudar vocês montarem um plano para fazer a POC, né? A prova de conceito. Bacana. Dado esse contexto, vamos lá. Qual caminho seguir, né? Para eu montar uma estratégia de automação de teste. Eu quero dar aqui para vocês, lembra ali que eu tenho mais de 20 anos na área de tecnologia e 13 anos na área de teste, e eu vim de um contexto que já trabalhava com automação desde 2009. Em automotiva, tudo se automatiza, tudo. Principalmente tarefas repetitivas, né? A gente vai falar disso já já. Então, eu trouxe aqui 4 cenários. Deixa eu ver se são 4. Isso. São 4 cenários, mas vocês podem ver mais cenários aí, imaginar mais cenários. Eu trouxe 4 cenários que fez parte da minha experiência, tá? E acho que eu tenho certeza que vocês vão se identificar com algum deles. Cenário 1, começo do projeto. Já falo dele. Cenário 2, projeto em andamento. Vamos lá, voltando um pouquinho. Começar a automação no começo do projeto, né? Falando de automação de teste, tá, gente? Cenário 2, começar uma automação, um projeto que está em andamento, ou seja, fui contratado agora para um projeto, para um produto ali, mas o time já está andando faz tempo, né? E não tem nada de automação, por exemplo, né? Tem o cenário 3, que é a migração de framework. Vou pegar ali um framework que já está dando muitos problemas, framework antigo, e migrar ele, né? Sei lá, o que é antes, né? O que estava antes não fez uma POC, né? Não avaliou direitinho e está dando muitos problemas. Né? E cenário 4, um ambiente cascata, né? Aquele ambiente, aquela empresa ali que trabalha só com teste manual e não vê valor nenhum na automação. Enfim, vou botar esses 4 cenários aqui e são 4 cenários que fez parte da minha experiência, tá? Vamos lá, começo do projeto é aquele cenário bonito, né? Tipo, montou o time agora, o time está se conhecendo, a gente vai fazer ali vou participar ali, eu como QA vou participar desde a concepção do produto, vou participar de todas as reuniões de requisitos, super bacana, né? Desde a sprint zero, né, assim no Scrum se chama, né, sprint zero, aquela sprint de conhecimento, desde o começo ali eu já vou estar avaliando, já vou fazer POC, já vou fazer piloto. Então isso daqui parece o caminho feliz, né, o caminho ideal aí para a gente começar a trabalhar com automação de teste. Já participei de um projeto assim, foi super bacana, inclusive. Primeira coisa, para esse começo do projeto, é definir os critérios de entrega. E aí existem vários critérios de entrega, né? Muitos aí vocês já conhecem, que é o Definite Offer Ready, ou DOR, né? Ou definição de preparado. Eu gosto muito desse desenho aqui. Imagina ali, eu tenho como objetivo entregar um bolo de morango com amora. E antes de entrar em desenvolvimento, eu preciso ter os ingredientes, né? São os ingredientes, assim, se faltar açúcar, se faltar farinha, e eu descobri isso no meio do caminho, né? No meio do desenvolvimento ali, aqui no meio do desenvolvimento, isso pode atrasar. Puta, faltou a farinha, vou ter que ir lá no mercado comprar, você espera aí, enquanto você já estava mexendo aqui, já tinha quebrado os ovos, enfim, né? Isso acontece muito, tá? De ter coisas ali, eu não ter a minha definição de preparada e já começar o desenvolvimento e descobrir no meio do caminho os precalços ali, causa risco, né, para entrega. Então, o Definite of Red é
ali a definição de preparado. Já dou alguns exemplos relacionados a teste. E o desenvolvimento, dentro do ciclo, né, ou da sprint, a gente tem um outro critério aqui mega importante, que são os critérios de aceitação, né? Ele está mais relacionado ali à história de usuário, né, aos requisitos, né, o que é mais importante dessa história. Na história vão ter várias regras de negócio, né? Dessas várias regras de negócio, o que não pode faltar de jeito nenhum? Eu costumo dizer ali que os critérios de aceitação é o contrato entre o PO, né, PO, PM, com o time de desenvolvimento. E aí fala assim, olha, o time, sem esses itens aqui, né, sei lá, vamos supor que eu tenho 10 regras de negócio naquela história. E aí definir como critério de aceitação 4 itens super importantes. Sem isso, não tem como, né? Ah, puta, faltou isso, faltou aquilo, faltou ali uma cor do botão que tudo bem, né? A gente faz isso para a próxima sprint, não tem problema. Mas assim, são os itens mais importantes da história, tá? Ou do documento ali de requisitos. Isso daqui vai dar um bom direcionamento para automatizar os testes, tá? Vai dar um mega direcionamento. E o Definition of Done, que é a definição de pronto. Aqui tem o preparado, né? Estou preparado para, né? E aqui é pronto, é o bolo pronto, né? Então, como eu falei ali, no critério de aceitação falou que tinha que ter morango em cima, né? A amora, tudo bem, se tiver, não tem problema, não está na época de amora, estou dando exemplo besta aqui, né? Mas para vocês fixarem aí na cabeça, que é da importância. Então, a definição de pronto ali é um acordo do time também, né? De que os itens que foram definidos ali entre o time, né? O contratinho do time. Então, o critério de aceitação é o contrato da história, né? PO com o time, e o Definitive of Done é o contrato do time, faz parte do time. O time não cumprir, quebrou esse sprint, tá? Eu vejo muita gente, muita gente, 90, nossa, assim, não quero nem chutar. Falar, a gente nem cumpriu com esse critério de aceitação, deixa, ou, sei lá, a gente não publicou no ambiente, tal, enfim. E passa, né? Passa a história. É horrível, tá? Não deveria ser assim. Deveria quebrar sprint até para gerar um conhecimento, né? Olha, quebramos por quê, né? O que aconteceu? O que não podemos fazer mais? Aí vai passando, chega lá no futuro, né? No futuro não, mas chega lá na frente, dá vários problemas que poderiam ter se resolvido. Lembra lá que a Tati falou do shift left, né? Se eu tivesse seguido o acordo aqui, né, essa definição com o time, acho que isso não teria acontecido. Olha quanto é importante shift left, né? Show. Então, alguns exemplos aqui, né? Definite a FreeRed, todas as premissas necessárias para que o time comece o desenvolvimento. Antes de começar, não pode ter ali, né? Então, história de interface. Algumas coisas podem ajudar ali na automação de testes já, né? Adiantar, shift left, hein, gente? Histórias de interface gráfica como protótipo, por exemplo, né? Eu posso ter ali o HTML já ir desenhando a solução da minha automação, montando a arquitetura. A documentação da API, né? Eu tenho o Swagger, por exemplo, né? O OpenAPI. Eu já entendendo quais as regras de negócio daquela API, eu já começo, de fato, ali montar a minha arquitetura do projeto, minha arquitetura de automação e já, inclusive, fazer algumas chamadas e montando meus testes ali. E quando publicar, só rodar, mudar uma coisinha ou outra, né? Todos os itens com critério de aceitação, né? O critério de aceite, história tem que ter sido refinada, etc. Então, alguns exemplos de DOR. Definitive of Done, todas as premissas necessárias para a história ser considerada como entregue, né? Como pronta, lá o bolo pronto, né? Cobertura de teste de unidade mínima 80%, é um exemplo, tá? Se tiverem o Quality Gate, né? O Sonar Cube, Sonar Cloud, é um exemplo ali, eu já vou falar sobre isso. Teste automatizado de cenários críticos, vou falar também. Testes automatizados que foi definidos nos critérios de aceitação, olha,
Voltando aqui, rapidão, rapidão, rapidão. Você, time PO, não definiram ali que aqueles itens são os mais importantes para a história? Sim. Então, esses itens aqui não pode faltar na automação. Olha, você já deu um grande norte, né? Cadê? Definition of done. Testes automatizados do que foi definido nos critérios de aceitação. Os testes, obviamente, né, devem estar versionados. Só estou compartilhando experiências aqui, tá? Já vi muitos testes aí que tá na máquina do desenvolvedor do QA. Não, gente, isso daqui tem que publicar todos os dias. Fez uma parte lá, versiona. Sobe ali no GitHub, né? Seja qual que é o, o repositório que vocês usaram. Teste deve ter job na esteira, de CSD, etc, etc. Show. Critério de aceitação. Já falei um pouquinho, mas eu quero trazer aqui duas notações, uma da Microsoft, né? Condições que um produto de software deve satisfazer para ser aceito por um usuário, cliente ou qualquer outro envolvido. E o Google também, né? Grandes nomes aí. Padrões ou requisitos pré-estabelecidos que um produto ou projeto deve atender, pré-estabelecidos, né? Lá na minha planning ou no meu refinamento eu já pré-estabeleci quais são os critérios de aceitação, tá bom? Pessoal, não estou acompanhando o chat aqui, eu acabei fechando tudo, mas depois a gente vai para as perguntinhas. Vamos lá. A tão falada e, por vezes, polêmica pirâmide de teste, né? E aqui eu quero trazer uma outra faceta, uma coisa. Revisar os testes em conjunto. Opa! Aproveitar só para falar para o pessoal fazer perguntas. Eles estão bem quietinhos aqui, estão vidrados, né? É bom vocês fazerem perguntas, ó. O pessoal está economizando para o sorteio, não economize. Vamos lá. Beleza. Eu vou pegar pesado na pergunta. Show. O que você falou aí, eu fui abrindo aqui. Bom, show. Então, trazendo aqui uma nova faceta um novo ponto de vista da pirâmide de teste, né? Não tem polêmica, tá, gente? Não caiam nessa de polemizar alguns conceitos. Tente entender. Lembra que eu falei do contexto, né? O contexto conta muito mais do que, por vezes, práticas, né? Revisar teste em conjunto com o desenvolvedor para aumentar a cobertura de teste. E disseminar técnicas de teste, né? Muita gente aí, durante o dia falou muito sobre cultura, né? Por exemplo, imagina que, bom, acho que explanando rapidamente aqui a pirâmide de teste, né? A gente tem ali os testes de unidade, né? Unit test, que é na menor parte do código ali, pode ser um método, uma classe. Né? Esse teste, na menor parte, ele é muito rápido de ser feito, muito fácil, muito rápido de ser desenvolvido, e ele é muito rápido de executar, coisas de milissegundos, né? Porque eu não preciso ter um ambiente, no meu próprio IDE ali, eu fiz, executei muito rápido. Então, se ele é rápido, ele é barato, né? Faz sentido, né? Os testes integrados, lembra lá do Shift Left também, né? Tá tudo ligado, né? Os testes integrados, ele já é uma camada aqui do meio que ele vai precisar fazer. Eu preciso ter mais sistemas para integrar, API, banco, né? Então, estou focando. Ele acaba sendo, por vezes, um pouco mais moroso, porque, por vezes, eu preciso mocar, né? Para criar dados fakes, enfim, para fazer os meus testes integrados aqui. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais moroso, então um pouquinho mais caro, um pouquinho mais lento de desenvolver. E o teste end-to-end, acho que eu vou explicar, vou falar mais sobre o teste end-to-end, que é o teste de ponta a ponta. Ou, muita gente aqui usa UI, né? Se eu for focar na funcionalidade, o teste ali de UI. Ou, se eu não tenho nem tela para testar ali, eu testar ali a minha API integrando com a outra e fazer um fluxo completo, né? O end-to-end é o teste de ponta a ponta. Já falo um pouquinho mais. Vamos lá? Conclusão do cenário 1. Cenário bonito, né? Acho que dá... espera aí, deixa eu ver se eu falei ou não falei. Tá bom, vou falar agora. Conclusão do cenário 1. Definir os critérios de entrega, né? Critérios de aceitação. Definition of ready, definition of done. Fazer a POC
na sprint 0, o começo do projeto, e apresentar o time, né? Faz sentido fazer uma POC e não apresentar para o time ali, até para o time ajudar na decisão de qual framework vai usar, tá? É uma prática importantíssima aí. Automatizar o que importa, que eu falei, né? Automatizar os testes funcionais dentro da sprint já. Outra sprint não é ágil, tá? É cascata. Não sei se vocês tinham essa noção aí, mas já estou jogando a primeira bomba aqui. Automatizar os testes dentro da sprint. Pensando ali no shift left test, dá super bom, né? E garantir a cobertura de testes em todas as camadas, tá? A cobertura de teste na Unity, integrados, end-to-end, enfim, todas as camadas. Precisa ter uma boa cobertura de teste. Se bem definidos os critérios no começo, roda super bem. Vamos lá. Cenário 2, projeto em andamento. Algumas coisas vão se completando aqui e vai ficando mais rápido, tá? Projeto em andamento é assim, entrei na empresa, ou troquei de time, ou já estou no time faz um tempão e nunca pensamos em automatizar e agora surgiu a necessidade. Então, esse daqui é um cenário 2. Primeira coisa aqui, o que vocês vão fazer? Um teste baseado em risco. Eu vou sair automatizando coisa da nova funcionalidade aqui, sem automatizar o legado, talvez não vai funcionar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer um mapeamento de risco. Vou ensinar para vocês em 5 minutos como é que faz um mapa de risco, né? Eu sei que é muito mais profundo que isso. O risco é usado para concentrar o esforço, né, necessário durante o teste e ajuda a decidir por onde e quando começar a testar. E aqui eu estou trazendo mais para o lado de automação, por onde e quando começar a automação de teste. Identificar as áreas que precisam de mais atenção. O teste é usado para reduzir a probabilidade de um problema, da ocorrência, um bug, né? Para reduzir o impacto, reduzir custo, né? Lembra ali da palestra da Tati, né? O custo do bug. Bom, vamos lá, vamos explanar aqui como poderíamos fazer aqui o mapa de risco. Então, aqui eu tenho uma matriz, essa é uma matriz 3x3, mas eu vejo bastante no mercado o pessoal usar a matriz 2x2, funciona igual, tá? A única diferença do 2x2 deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Quase. Vamos lá. A diferença do 2x2, vamos focar aqui só na parte amarela aqui, é que aqui seria o alto, né? Do impacto alto, aqui baixo, aqui dá também, aqui baixa probabilidade e alta probabilidade, tá? Então, essa seria a diferença aqui. Ficou meio feio, mas vamos ver se... como é que eu volto aqui? Sei lá. Acho que vou ter que fazer isso. Show. A probabilidade consiste na medição de o quão provável a ocorrência do risco, ou seja, vamos pegar o histórico aí do meu sistema e falar assim, né? Isso foi um projeto em andamento, né? Projeto que eu já estou trabalhando há algum tempo. Por exemplo, o login, vou dar um exemplo besta, tá? O login sempre dá problema, né? Então, baseada no histórico, assim, a gente pegou vários bugs aí no último mês ou na última sprint aí do login em produção, que sempre dá um problema, dá um chabu ali com os clientes, né? Os clientes reclamam bastante, tá. Isso já mede ali a probabilidade. Eu pego ali uma outra parte do sistema ali que, olha, isso daqui, ele até que nunca deu problema, mas se der problema, vai gerar um grande impacto em produção, para os clientes, frustrações, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, aqui eu vou jogando, né, pegar uma parte ali um fluxo, né, de teste, por exemplo, e falar, olha, isso daqui quase nunca acontece, porém, se acontecer, pode dar ruim. Ou, isso aqui pouco acontece, o impacto é baixo. Ou, a probabilidade alta de acontecer
de algum problema acontecer, mas o impacto é baixo. Então, aí vocês vão jogando, já falo como. E o impacto, né, já acabei de falar aqui, refere-se às consequências do risco, caso venha a acontecer, tá? Espero que não aconteça, espero que vocês estejam preparados para isso, tá? Algumas diretrizes aqui, né? Façam reuniões de brainstorm, né, com uma dinâmica ali com o time para entender quais os principais fluxos. Envolva o time inteiro, tá? PO, desenvolvedores, arquitetos, UX. Mapeie histórico de falhas ou riscos já conhecidos. Pergunte que pode, seja crítico ali, né? Pergunte que pode dar errado, mesmo que algo ainda não tenha acontecido. Identifique o impacto se o item não for atendido. Identifique a complexidade do código, funcionalidade. Imagina lá, pô, isso daqui eu tenho probabilidade baixa de acontecer, nunca aconteceu, mas ele tem uma mega complexidade. Por exemplo, eu tenho aqui, ele está ligado aqui com um sistema legado, né, com um sistema muito antigo, ou eu tô usando uma API de parceiro aqui que, sei lá, não consigo contato com ele, não tenho uma boa conversa, enfim, tudo isso mede complexidade, né, do código, funcionalidade. Prioriza os itens mais críticos, né, que estão aqui, né, estão vendo aqui, ó. Então, eu vou medir daqui para cá, né, tá vendo aqui a minha setinha? Então, o que eu vou priorizar? Depois que eu fizer o mapeamento e vou jogando aqui alguns cenários, esses 3 quadrantezinhos aqui é o que eu vou focar na minha automação. O que está aqui no cenário, no alta probabilidade, alto impacto. E aí, vai sobrando tempo, eu vou automatizando aqui os que está aqui na camada do meio, médio. O baixo, se você tiver muito tempo mesmo, tá? Nem perca tempo. Tem muito mais coisa aí para você fazer do que ficar automatizando tudo. Mas, se você fizer isso aqui, já gera um grande valor para o time. Grande valor para o time. Um exemplo aqui, a gente executou isso aqui no Bootcamp da Via em mês passado, um bootcamp que está acontecendo, e foi super valioso, super legal. Então, rapidinho aqui, uma forma de fazer, né? Então, em um primeiro momento aqui, vocês vão falar assim, aqui a gente fez no Mural, né? É um sistema online aí, onde se escreve post-it, pode fazer numa lousa, pode fazer no Excel, pode fazer no PowerPoint, do jeito que vocês quiserem, tá? Tem ferramentas online gratuitas também para fazer isso. O Mural, por exemplo, você permite montar ali 3 dashboards desse aí, é tranquilo também, dá para fazer. E Caminho Feliz, né? Bem conhecido aí dos QAs. Cabe o QA explicar ali para o time inteiro o que é um caminho feliz, o que é um caminho alternativo, o que é um caminho de exceção, cenários negativos, por exemplo, né? Então, olha, vocês têm aqui 10 minutos ou 5 minutos para vocês, baseado aqui no nosso produto, o que que vocês consideram aí como caminho feliz, que não pode faltar, ali nos nossos testes, né? Eles vão começar a escrever um monte de post-it aqui, depois vocês refinam, né? E aí mais 5 minutos para fazer os caminhos alternativos, mais 5 minutos para fazer os cenários negativos. Normalmente aqui nos cenários, ou no caminho feliz, aí a gente coloca mais tempo. E num segundo momento, depois que terminaram aqui, esses posts estavam tudo aqui do lado esquerdo, tá? Aí vocês, em conjunto, vocês vão puxando esses post-it, né? Os itens ali, se vocês fizerem no Excel, vão puxando aí para a matriz. Aí falar aqui, esse cenário aqui, ou esse cenário aqui, por exemplo, a gente puxou para cá porque acontece muito, né? Por uma probabilidade alta de acontecer. E se acontecer, é um impacto tremendo para o cliente. E aí o time todo fez essa matriz de risco, foi super importante e isso já virou backlog, né? Então eles pegaram aqui esses 3 quadrantes aqui e já virou um backlog para automatizar. Então isso daqui é quando eu não tenho a mínima noção por onde começar. Teste end-to-end, vamos lá, vamos dar uma explorada aqui, né? Teste end-to-end, ou ponto a ponto, é um método para testar um fluxo de uma aplicação, do começo ao fim.
E ele é um pouquinho aqui diferente do teste da funcionalidade. O teste da funcionalidade foca no comportamento daquele novo módulo que está se construindo, né? E no teste end-to-end, eu posso aproveitar os testes das funcionalidades para montar um fluxo end-to-end. Por exemplo, imagina lá que estou na sprint 1 ali, e aí o time só entregou a tela de login. E aí, o teste da funcionalidade, testes funcionais aqui, seja manual ou automatizado, eu vou lá pegar ali meu login com sucesso, login com usuário sem inválido, um cenário negativo, e aí eu vou explorando, né? Vou fazer todos os testes necessários aqui para explorar o comportamento dessa tela aqui. E aí, numa segunda sprint ali, ou uma outra história, né? Entregou ali a tela de perfil. Adicionar perfil, e aí você vai explorar aqui, né, as funcionalidades aqui dessa tela. E o post, publicação, né, adicionar a publicação com sucesso, Isso daqui que eu estou falando são testes funcionais, testes da história, né, teste daquela feature, né, para quem lembra ali do Cucumber, né. E o teste end-to-end, eu amarro as pontas aqui, né, eu vou testar um fluxo de ponta a ponta. Então, imagina ali que eu quero fazer uma publicação do começo ao fim. Então, eu vou pegar ali, por exemplo, login com sucesso, aí depois vou selecionar um perfil para fazer aquela publicação, adicionar uma publicação com sucesso e ver se aquela publicação deu certo no final, né? O resultado esperado, tá? Conclusão do cenário 2. Documente cenários mapeados na matriz de risco, né? Aquela matriz lá já vai gerar um backlog. Automatize o que foi definido na zona de alto risco, né? Na zona de alto impacto, alta probabilidade, que é aquela caixinha vermelha que eu mostrei. Automatize os testes end-to-end e smoke test, né? Por vezes ali o smoke test, ou o teste de fumaça, né? Ele pode não fazer parte do end-to-end, mas são cenários críticos ali que eu identifiquei que não pode faltar no teste de jeito nenhum. Então, se eu tivesse ali, por exemplo, você tem 5 minutos para testar esse módulo, o que você escolheria, né? Isso aí entra um pouquinho ali na estratégia. Crie rotinas, né, para a execução dos testes. Não faz sentido automatizar os testes e não criar essas rotinas, né? Principalmente se eu usar aqui um mapeamento de risco. Executar, por exemplo, né? Estou dando alguns exemplos aqui. Executar todos os dias de manhã, né? Antes de eu chegar, por exemplo, eu já vou ter ali um relatório. Se quebrou alguma coisa ou não, executar toda hora. Executar após uma entrega de desenvolvimento, pode ser uma release, pode ser uma sprint, enfim. Executar antes de subir em produção. E aos poucos, né? Vão puxando itens da sprint ou ciclo atual para vocês automatizarem, né? Nem sempre vocês vão ficar só ali no mapeamento de risco. Uma hora vai acabar aquele backlog. Cenário 3, deixa eu ver como é que estou de tempo, nem lembro a hora que eu comecei. Eu vou acelerar aqui. A migração de framework é o meu cenário 3, né? Aquele cenário lá que, peguei ali, tem um framework ali que está dando muito problema, ou ele está muito antigo. Aconteceu comigo, assim, de o Protractor, que era um outro framework, inclusive a gente já fez ali no Quarentena uma live sobre o Protractor, né? E meses depois o Protractor ficou, como é que fala ali, ele foi morrendo, né? Como é que se fala? Ele foi perdendo suporte, né? Então... É aquele deprecado que eles falam, né? Então, eu ia falar deprecate. Esqueci a tradução. Mas, enfim, deprecado, né? Estranho, né? Ele foi perdendo suporte. Fica bom. Assim... Oi? Que nem o Windows 7, né? Tá ficando para legado lá, o Windows não dá mais suporte, né? Então, aconteceu ali com um Protractor e tal, e a gente teve a necessidade, por exemplo, de, ficar sem suporte da comunidade é terrível, né? De migrar ali para um outro framework, tá? Para trazer experiências também. Então, pode acontecer. Um framework está dando muito problema, ou a gente não fez aquela POC, né? Aquelas avaliações das ferramentas,
e o QA que estava aqui saiu e a gente não tem mais ninguém para dar suporte. Nossa, pode acontecer várias coisas aí dentro, subcenários aqui, né? Então, algumas diretrizes aqui. Migre primeiro os smoke tests e end-to-end. Não vou sair migrando tudo, né? Pegar lá desde o primeiro teste e sair migrando, tá? Não faz sentido nenhum. Tem testes ali que, por vezes, nem faz mais sentido, né? Obviamente, você vai rodar ali o framework antigo, ver o que ainda funciona e falar, pô, smoke test, end-to-end, tá tudo funcionando bonitinho. Ou não tá, né? Mas eu sei que é importante começar por aí, né? Já aprendeu ali mapeamento de risco, né? Então, migre ou faça primeiro o smoke test, né? Se você não tiver o que migrar, faça primeiro os smoke test end-to-end. Se o antigo estiver funcionando bem, deixe funcionando, tá? Nada de ficar automatizando ali desde o primeiro spec, desde o primeiro teste até migrar tudo. De repente eu tenho 400 cenários lá, já aconteceu também comigo, tenho 400 cenários lá no Protractor, preciso migrar tudo? Não, tá funcionando, deixa funcionando. Aos poucos eu vou, foca nas funcionalidades novas, deixa o que está funcionando. O que não está funcionando, vai comentando e vai trazendo para o novo framework, né? E se não estiver funcionando, um cenário bem comum também, escolha os cenários mais importantes para migrar, baseado em risco, importância, critério de aceitação. Agora vocês já sabem tudo isso, né? Então, super simples aqui, né? A migração. Eu sei que não é simples migrar, mas o conceito é simples, tá? Faça a POC comparando o framework antigo com o novo, tá? Super importante. Foque no que é mais importante para migrar os testes. E se os testes antigos estiverem funcionando, não precisa reescrever. Foque nas funcionalidades novas. Show? Isso daqui é mais papum, né? Agora vamos aqui. Acho que é bem comum aqui cenário, ambiente de trabalho cascata ou totalmente manual. Ou o que é mais comum também é aquele ambiente ágil, disfarçado de ágil, né? Tem como é que fala, o pessoal faz a piadinha ali, né? O cascágil, né? Enfim, vamos lá. Algumas diretrizes aqui, né? Aprenda uma ferramenta de automação. Vamos lá, eu já vivi isso daqui bastante, tá? Então, tenho experiência aqui para compartilhar com vocês. Então, estou no ambiente de trabalho cascata, totalmente manual, ou entrei agora, ou já estou faz tempo, não importa, tá? O time não vê valor, meu gerente não vê valor, os outros QAs também não vê valor. Vamos lá, então, não deixe de aprender. Aprenda uma ferramenta de automação de teste. Qual? Cara, faz algum mapeamento ali, um planejamento, tenta, obviamente, ali pegar o contexto da sua empresa, né? Quando eu falo contexto da empresa, a tecnologia que você usa, quais navegadores, né? Faça minimamente isso, tá? Isso é super importante, fazer esse planejamento antes. E aprenda uma ferramenta que atenda esse plano, né? Aquele objetivo, né? Que você colocou. Automatize rotinas repetitivas, né? Eu trabalhei numa empresa que, anos atrás, assim, que era totalmente cascata, assim, não tinha a mínima visão de ter essa transformação ágil, né? E eu tinha que, toda vez que entregava chamar de release, tá? Toda vez que entregava um pacote ali de desenvolvimento, tinha que fazer os testes regressivos. E já tinha os testes regressivos mapeados, assim, era terrível. Aí toda vez tinha que fazer ali, eram 1, 2 semanas para fazer todo o regressivo, dividido ali em tantos QAs, cada um pegava ali um bloco e terrível, né? Aí fala, pô, isso eu fiz por mim mesmo, tá? Pô, se eu faço isso toda vez, por que não automatizo? Olha só, otimizou o meu trabalho, né? Obviamente que a empresa ganhou com isso, porque eu consegui, porque demorava, por exemplo, 40 horas para testar, no próximo ciclo eu estou demorando 38 horas, e no próximo 36, mas na verdade, quando você começa a automatizar as rotinas repetitivas, você não vai ganhando de 2 em 2 horas, é meio que exponencial, você ganha de 2 para 4, para 10, e aí você vai ganhando horas.
Aí você consegue ser muito mais estratégico do que operacional, né? O cara que só testa. Então, você está trazendo um benefício tanto para você quanto para a empresa, né? Sempre que sobrar tempo, e aí você não pode... tem coisas que você precisa ver lá ali. Você falar para o seu time, para o seu gestor que não vê o mínimo valor naquilo e falar, olha, eu não consegui entregar aqui meus regressivos porque eu estava automatizando. O cara vai te dar na cabeça, sério mesmo. E fala, por que você está fazendo isso se o seu trabalho é testar? Então, você deixou, você gerou um risco aqui, né? E acontece mesmo, tá? Então, sempre que sobrar tempo, automatize as funcionalidades importantes do regressivo ali, né? As repetitivas e importantes também, né? Encontre parceiros dentro da empresa, automatize um fluxo ali, ó, o login, né, que eu acabei de falar. Automatize um login ali, você mostrar para o cara, olha, o colega, né, o colega aqui, ó, automatize esse fluxo aqui, ó, já tirei isso daqui do meu radar. Toda vez que eu tiver que fazer o regressivo, o login já está pronto, né? Então, o login, mas pode ser uma coisa simples mesmo, tá? Tem gente que já quer fazer algo mega complexo, né? Ainda mais no ambiente cascata. Não funciona, tá? Comece pelo simples. E aí, se o cara, você vai ver que o olho do seu coleguinha vai brilhar. Fala, cara, me ensina, quero aprender também. Aí, de repente, vocês estão, cada um, quando sobrar tempo ali, vocês já criaram uma mini comunidade para mudar ali o mindset da empresa. Depois que tiver algo pronto, quando eu falo tiver pronto, algo é um montante, né? Um bloco de coisas ali. Apresente para o seu time, líder, gerente, né? E você vai ver que você vai receber os louros ali pelo seu trabalho, tá? Isso sem impactar ali o regressivo, o manual que você fazia, tá? Então, foi no tempo ali aquele tempo que foi sobrando tempo, entre aspas, né? E você vai ver que cada vez mais sobrava tempo. Eu costumo brincar com os meus amigos, né, que as pessoas, os meus amigos falam, a gente não tem tempo para tomar um café, por exemplo, né? E bater um bate-papo ali dentro da empresa. Imagina que eu vou ter tempo para automatizar. E eu falo, eu dou uma invertida, né? Você não tem tempo porque você não automatiza. Essa é a grande verdade. Conclusão do cenário 4, a conclusão aqui é bem simples. Mude a forma de trabalhar e otimize o seu trabalho. Vai servir para você mesmo. Ou mude de empresa. Essa é a bomba que eu queria dizer. Pô, estou estudando, estou fazendo o máximo aqui e a empresa não vê valor, sinto muito, né? Muda de empresa, gente. Tem quantas empresas aí têm necessidade de ter um perfil que nem o seu, que está buscando conhecimento? Sério mesmo, gente. Muitas empresas. Então, se você está num ambiente assim que fez de tudo, né? Já automatizei, já mostrei para o meu time, o time não vê valor, né? Não mude de empresa. Obviamente que você não vai, tipo, fecha tudo e larga o emprego, não é isso, tá? Começa a conectar com as pessoas, com seus amigos, seus colegas, LinkedIn, e atualize seu LinkedIn, né? E fique de olho no mercado. Ninguém merece ficar aí fazendo tarefas repetitivas em pleno 2022. E era isso que eu tinha para mostrar hoje. Espero que não seja tão bomba assim. Muito bom, muito bom. Muito boas estratégias e cobriu realmente, né? 4 cenários, né? Que a gente vive, né? Você provavelmente está um desses 4 quando numa combinação de 2. Às vezes dando uma combinação, né?